acertado o seu pedido mental para que eu acompanhasse. Talvez TT quisesse que eu a ajudasse em alguma tarefa ou conversar sobre algo. De fato eu não havia percebido a sua solicitação, provavelmente por estar envolvido mentalmente com o assunto explanado. No entanto, retruquei que ela tinha retornado ao corpo físico e, por esse motivo, ficara inviável a comunicação telepática. Esta foi a última lembrança que retive dessa experiência fora do corpo. Data: janeiro de 1999. Relato 3: O deformado. A partir desse relato, resolvi, na época, escrever todas as experiências extracorpóreas que vinha tendo. Eu começava a entender que deveria compartilhar minhas vivências no astral com as pessoas interessadas. Desta forma, recuperei de memória todas as viagens astrais anteriores, pondo-as no papel, e, desta em diante, anotava-as assim que despertava, sendo à noite, de madrugada ou pela manhã. Naquela noite, eu fora deitar-me um pouco cansado. Resolvi apenas fazer um exercício de relaxamento, sem desejar projetar-me. Visualizei que minha cama estava forrada de folhas e ervas, para impregnar-me da cor verde, que na cromoterapia funciona de forma geral como vibração de limpeza, curativa e regeneradora. Fiquei longo tempo sem dormir, mas, no entanto, senti-me bem fazendo o citado exercício, até que perdi a consciência. Após minutos ou horas, não é possível definir, passei a ter um sonho comum. Eu estava assistindo a televisão, quando bateram à porta do apartamento. Fui atender e era um casal de amparadores, que eu conhecia bem, pois atuavam com frequência nas minhas atividades mediúnicas. A partir deste ponto, recobrei a lucidez. Desci as escadas do prédio com a entidade feminina, uma mulher de cabelos loiros e olhos claros, e a masculina, um homem de estatura média, pele morena e porte atlético, sendo que a mulher ficou à minha direita e o homem caminhava à minha esquerda. Saímos do prédio e atingimos a rua em que eu morava, uma ladeira suave. Descemos a via juntos, como se eles estivessem me escoltando, pois eu permanecia entre eles. Estava feliz por estar com os dois, pois admirava o trabalho que eles desenvolviam no astral inferior. Nada conversamos no caminho, pois sentia um pouco de dificuldade de me manter lúcido. Acredito que eles estavam me sustentando energeticamente, para que eu mantivesse um mínimo de lucidez. Então chegamos ao nosso destino, que era a esquina da rua, onde nos aguardavam diversas pessoas, dentre elas o meu irmão projetado e um guia oriental, possivelmente de origem chinesa. O seguir, perdi a lucidez, pois passei a enxergar diversas imagens tipicamente oníricas. Um pouco depois, quando recobrei o raciocínio, já não estávamos mais na via pública, e sim num recinto fechado. O lugar parecia um velho depósito de escola ou algo parecido, pois estava repleto de cadeiras e mesas, empilhadas de forma um tanto desorganizada. O ambiente era mal iluminado e havia bastante poeira sobre os móveis e pelo chão. Eu não sabia o que estava fazendo ali, quando ouvi alguém falar: ali, debaixo da mesa, há uma coisa ruim. Então, foram retiradas umas cadeiras e outros objetos, até que todos os presentes, éramos 15 a 20 pessoas, puderam ver, debaixo da grande mesa, uma extensa massa disforme e escura. Esta massa, em seguida, flutuou lentamente para frente, em nossa direção. Era algo semelhante a uma nuvem cinzenta, bem escura. Automaticamente, todos nós estendemos os braços para frente, espalmando as mãos, e irradiando energia sobre aquilo. Percebi que a nossa função ali era de agentes de limpeza. Estávamos higienizando algum local. Entendi que a maioria das pessoas ali eram encarnados projetados, como eu. Em certo momento, olhei para trás e vi o amparador oriental com mais detalhamento. Ele estava na retaguarda do nosso grupo de irradiação, flutuando a cerca de 4 metros de altura, como se estivesse coordenando o trabalho. Ele vestia uma longa túnica, até os pés, que tinha cor predominante amarela,
embora eu pudesse divisar alguns matizes brancos e dourados. Seu rosto era fino e comprido, os olhos eram bem oblíquos, e possuía um cavanhaque e bigode grisalhos e longos. De repente, eu retornei a meu quarto, mas não me reacoplei corretamente ao corpo físico. Estava em catalepsia projetiva, o veículo astral descoincidia do corpo físico. Pude notar, à esquerda da minha cama, um ser estranho que apenas lembrava vagamente uma forma humana. Seu tórax e abdômen pareciam um tronco de árvore úmido, de cor escura, enquanto que os braços pareciam galhos. Não pude perceber a cabeça e as pernas, pois havia uma nebulosidade nessas regiões. No entanto, observei que estava coberto por estruturas pendentes, como cipós. Se movia muito lentamente, dando a impressão de que tinha enorme dificuldade de fazê-lo. Produzia sons semelhantes a gemidos, seguidos por ecos. Da cama, estiquei meus braços astrais na direção da entidade para emitir energia, apesar do susto que levara ao vislumbrá-la. Enquanto eu fazia isto, mentalmente realizava orações. Num dado momento, senti medo e, assim, emanei pensamentos de repulsão quanto àquele ser. Ele, de alguma forma, captou meus sentimentos e reagiu desajeitadamente. Começou a se virar lentamente para me dar as costas e partir dali, quando assinalei que ele tinha uma longa cauda, rígida e semelhante a um ramo de árvore. Logo arrependi-me do que sentira, compreendendo que eu não poderia permitir a sua evasão. Assim, estiquei ao máximo um dos meus braços astrais, também chamados de parabraços, e segurei-o. Ele instantaneamente cedeu ao meu toque, ficando por mais um tempo, passivamente, a receber a minha irradiação, até que a sua imagem começou a sumir de minhas retinas espirituais. Como não podia mais vê-lo, relaxei. Houve um reacoplamento natural de meu corpo sutil ao físico. Pude mover meus braços físicos e notei que todo o resto do meu envoltório material respondia aos meus comandos. Sentei-me na cama e ainda senti um formigamento nos braços. Eram 5 horas da madrugada. Data: 27/02/1999. Relato 4. Pequena reunião de trabalho. Estávamos reunidos, em um local desconhecido, para atrair e tentar encaminhar um desencarnado desequilibrado, que constantemente perturbava aquele ambiente. Era um lugar escuro, que me parecia ser uma pequena casa de apenas 2 cômodos. Naquele momento, eu, o Nelson Vilhena, a TT Souza e sua filha permanecíamos sentados no chão de um dos cômodos, em concentração, como se estivéssemos à mesa de trabalhos do Centro Espírita, que era dirigido pelo Nelson. Depois de um certo tempo, o Nelson sugeriu que terminássemos nossos esforços no outro cômodo. Porém, entrei em transe semiconsciente, permitindo que uma entidade desse uma orientação através da minha voz. O mentor nos explicou que deveríamos terminar o trabalho onde havíamos começado. Logo após esta mensagem, eu perdi a consciência. Quando recobrei a lucidez, notei que ainda estava no astral. Eu estivera dormindo ali mesmo e assinalei a presença da TT Souza nas proximidades, dormindo, deitada sobre o piso. Chamei aí, quando ela despertou, indaguei se eu havia entrado em sonolência profunda antes da reunião acabar. Ela respondeu que eu havia incorporado um guia de Umbanda, que tratara de levar a entidade que andava perturbando aquele ambiente. A partir desse ponto, não recordo mais detalhes das atividades no plano astral, naquela noite. Contudo, gostaria de aproveitar o ensejo e ressaltar a questão do uso da mediunidade também nos planos imateriais. Até então, eu vinha tendo algumas experiências extracorpóreas de lucidez limitada, em que percebi estar atuando mediunicamente no mundo astral. A princípio, achei aquilo estranho e acreditei que fossem reminiscências de minhas atividades mediúnicas no plano terreno, que, tendo ficado no meu inconsciente, estavam aflorando na forma de sonhos, por algum motivo. Mas, observei a continuidade e frequência significativa deste fenômeno,
passando a meditar mais sobre ele, o que me levou a crer que seria possível sermos médiuns, mesmo quando projetados fora do nível físico. Eu compreendia que, enquanto projetados em planos sutis, nós, médiuns encarnados, ainda assim teríamos uma vibração energética mais densa do que os guias, amparadores e, desta maneira, poderíamos servir como canais para a manifestação deles. Com o tempo, fui encontrando literatura espiritualista que corroborava a minha hipótese. Por exemplo, no capítulo 21 do livro Espiritismo e Psiquismo 10, de Alberto de Souza Rocha, o autor coloca que pode o corpo fluídico desdobrado duplo servir a uma inteligência que por seu intermédio se manifeste. Também encontrei relatos na internet de projetores que, uma vez estando no astral, foram utilizados mediunicamente por orientadores desencarnados, o que, na época, deixou-me bastante satisfeito, pois não era apenas eu que passava pelo fenômeno. Pelo contrário, haviam projetores mais experientes, que já relatavam o fenômeno há algum tempo. Eu é que não tivera oportunidade de acessar aquelas informações anteriormente. Além disso tudo, lembrei que o livro Libertação 11, do espírito André Luiz, através de Chico Xavier, dizia algo a respeito de mediunidade nos mundos extrafísicos. Fui lá no capítulo 18 e conferi uma narrativa de materialização no umbral de uma entidade feminina muito evoluída, através de um mentor também desencarnado, porém não tão evoluído quanto ela. Ou seja, o livro descreve que um fenômeno mediúnico de materialização no umbral ocorreu, às custas energéticas de um desencarnado, que serviu como médium. Então, concluí que se os espíritos que ainda possuem um corpo astral podem servir como médiuns, porque nós encarnados projetados, que temos corpos astrais mais densos que os guias do plano astral, não poderíamos também atuarmos como médiuns no mundo extrafísico. Assim, dei por encerrada essa questão, não duvidando mais de que podemos exercer a mediunidade durante uma viagem astral. Data: 11/03/1999. Relato 5. Aprisionamento de entidades. Quanto a essa experiência fora do corpo que vou relatar, de início, recordo que estava em companhia de TT Souza. Ambos trajávamos roupas elegantes, mas de aspecto antigo. Eu usava um fraque negro, acompanhado de calças e cartola da mesma cor. Ela trajava um vestido longo e cheio de babados, também negro. Estávamos numa carruagem ricamente trabalhada, de cor marrom, que era dirigida por um cocheiro, do qual não lembro detalhes. Alguns cavalos movimentavam a carruagem, que internamente era toda forrada por belos tecidos até o teto. No entanto, o clima era de tensão, medo e expectativas. Eu tinha consciência de que nós cumpríamos o papel de sermos iscas, para entidades desequilibradas daquela região do astral. Invadíamos a área de atuação desses seres que eu sabia terem plasmado, em si mesmos, aquela forma cinematográfica para vampiros, que eu e TT Souza imitávamos no que concernia às vestimentas. O plano era fazer com que eles percebessem a nossa intromissão e viessem defender o seu território, ao imaginarem que eu e TT desejássemos ocupar o lugar deles. Como dizia, havia grande tensão em torno de nós. No entanto, a minha amiga, que no plano terreno era médium experiente, estava quase entrando em desespero. Eu conversava muito com ela, tentando acalmá-la, para que aquela operação tivesse sucesso. Pedia insistentemente para que ela se acalmasse e esperasse os acontecimentos, embora eu estivesse também receoso e assustado. Repentinamente, surgiu na estrada uma mulher de vestido longo e negro, que ria como louca. Ela mantinha uma atitude desafiadora para conosco, enquanto observávamos por uma das janelas da carruagem. Essa situação durou poucos instantes, pois apareceram 4 ou 5 homens fortes que, agrupando-se em torno dela, como se fossem objetos metálicos agregados a um ímã, trataram de levá-la de nossas vistas muito rapidamente. Foi uma cena curiosíssima,
pois após formarem uma barreira compacta em volta da entidade feminina, a levaram de forma quase instantânea, realizaram um tipo de flutuação muito veloz, carregando a mulher para longe. Aproveitei o acontecimento e disse para TT Souza, viu, vai dar tudo certo. Ela ficou quieta, mas com uma expressão ainda bastante tensa. Depois de alguns momentos rodando pela estrada, surgiu o maioral do lugar. Era um desencarnado vestido todo de preto, usava fraque, calças, cartola e capa, gargalhando de forma rude e agressiva, barrando a nossa passagem, no meio da estrada. Nele era possível enxergar, com maior nitidez do que na mulher, que possuía dentes caninos bem avantajados, à moda dos vampiros do cinema. Da mesma forma como antes, esta entidade também foi capturada. Entretanto, ainda pude ouvir ele gritando que se vingaria, enquanto era carregado pelos operários espirituais que ali trabalhavam. Despertei um pouco agitado, observando que era 1h mais 15 da madrugada. Depois, com mais calma, durante o dia, rememorei tudo que havia experienciado no astral, recordando alguns livros espíritas que eu lera no passado. Pude constatar, de forma muito vívida, a realidade de entidades em elevado grau de perturbação no umbral. Possivelmente, elas foram levadas para instituições espirituais que funcionavam ao mesmo tempo como hospital, manicômio e prisão. Data: março de 1999. Relato 6. Viagem a São Paulo. Esta projeção astral começou a partir de um estado de pouca lucidez. Eu estava projetado na sala do antigo apartamento de meus pais, entremeando momentos de imagens oníricas com lucidez. Quando comecei a prestar atenção na estátua do Cristo Redentor, que é possível ver pela janela, fui transportado automaticamente para o alto de um morro que desconheço. Com certeza, algum amparador levou-me para aquela montanha, sem qualquer participação da minha vontade. Ali, na beira do precipício e com uma belíssima paisagem à minha frente, atingi um elevado grau de consciência. Olhei para um dos meus lados e notei a presença de um homem, que estava a cerca de 12 metros de distância, também à beira do precipício. Não pude ver detalhes de sua fisionomia, mas o reconheci rapidamente como um amigo espiritual. Isto é muito interessante. No plano astral, convivo com vários seres que sinto conhecer de longa data, mas a consciência de minha personalidade atual não consegue a identificação dessas pessoas. Entretanto, isso é compreensível já que são espíritos com quem lidamos em outras vidas, não fazendo parte objetivamente da atual experiência terrena. No entanto, ressalto que é um sentimento de ambiguidade muito curioso, conhecer, mas não identificar. Retornando ao relato, logo que olhei para o amparador ou guia, entendi telepaticamente que eu poderia alçar voo dali com facilidade, bastando, para isso, usar das minhas faculdades de espírito liberto momentaneamente da matéria. Fiz para ele um pequeno sinal de positivo com a minha cabeça, firmei meu olhar no vazio e, por fim, estiquei meu tórax para frente, mergulhando no espaço. Desci numa trajetória parabólica, tornando a subir em alta velocidade. Eu comandava o voo com a força de minha mente, mas, durante um tempo, pude perceber a companhia do amparador a uma certa distância, pouco mais de 10 metros. A duração do voo se estendeu consideravelmente, funcionando como um excelente treino. Estava tão focado em fazer manobras e ganhar confiança, que não registrei mais a presença do meu amigo espiritual. Às vezes, sentia receios da altura em que estava, mas logo bloqueava esses pensamentos, concentrando-me no voo e dizendo, para mim mesmo, que ali eu não podia sofrer devido a uma queda. Lá embaixo, era possível divisar casas e árvores bem pequenas, em decorrência da altitude. Após longo tempo, vi no horizonte surgir uma cidade. Resolvi descer e me aproximar dela. Tive a intuição de que eu estava no interior do estado de São Paulo. Na paisagem predominavam casas, havendo poucos prédios.
Não era uma grande aglomeração humana. Na realidade, creio que um parador devia estar por perto de forma invisível, guiando-me a um certo lugar. Era uma casa bem grande e, no telhado dela, reuniam-se 4 moças, adolescentes, que estavam projetadas. Automaticamente entendi toda a situação. Elas estavam trocando informações sobre bruxaria, mais especificamente magia sexual. Observei-as do alto e, ao me aproximar mais, notei que riam muito. Senti que deveria tentar dialogar com elas, talvez explicando que aquela maneira não era a melhor para conseguirem namorados. Então, desci flutuando lentamente até a frente do semicírculo formado por elas, sentadas no largo telhado de cerâmica avermelhada. Passei a falar com elas para evitar aquele tipo de atividade, pois não era algo positivo. Elas olharam-me rapidamente, sem sustos, mas ignoraram por completo minha argumentação, tornando a conversarem entre si, como se eu não estivesse ali. Aborreci-me com a atitude delas e agi por impulsividade. Ameacei-as, dizendo que se não parassem com o que pretendiam, eu iria assustá-las enquanto dormiam. Disse também que iria puxar o pé delas durante o sono. Como a minha atitude repressora não surtiu efeito, subi cerca de 100 metros e desci, dando um veloz rasante na direção do grupo de moças, enquanto gargalhava em tom alto. Elas sumiram quando cheguei muito próximo. Eu acabara de passar do ponto onde elas estavam e tornei a subir, formando uma longa parábola no céu. Sabia que as moças tinham retornado abruptamente aos seus corpos físicos. Eu não estava satisfeito com a minha atuação naquele caso, mas também não estava arrependido. Infelizmente, elas provavelmente tornariam a se encontrar com as mesmas intenções anteriores, apesar do susto que eu dera nelas. Quando cheguei a elevada altitude, resolvi retornar para casa. Sabia que estava no interior de São Paulo e raciocinei que deveria achar alguma grande estrada e segui-la, pelo alto, na direção certa para o Rio de Janeiro. Este raciocínio é típico de alguém que ainda tem pouca experiência em viagens astrais, o que era o meu caso na época. Bastaria mentalizar o meu corpo físico na cama, que eu retornaria sem maiores dificuldades. Depois de um certo tempo, senti-me perdido. Realmente eu achara uma grande estrada e seguira por ela, tendo chegado a uma outra cidade, maior que a anterior. Mas, claramente, não estava no Rio de Janeiro. Aterrissei no alto de um prédio, que provavelmente era um hotel, com cerca de 10 andares. Eu estava muito lúcido, mas, agora, tinha que lutar contra minha personalidade encarnada, que teimava em predominar, produzindo uma insegurança quanto a voar e quanto a não encontrar o caminho de volta. Aproximei-me da beirada do telhado do prédio e temi lançar-me ao espaço. Olhei para baixo e desci para uma varanda do último andar, sentando no chão, acreditando que alguém viria me buscar. Logo aborreci-me em ter que ficar esperando, pois percebi que já estava amanhecendo e precisava voltar. Com este pensamento angustiado e repetitivo de que precisava voltar, acabei despertando no corpo material. Rapidamente olhei para o relógio, à cabeceira da cama, que marcava 6h da manhã. Olhei pela janela e vi, satisfeito, que a cor do céu era a mesma que eu vira lá no astral e, de fato, estava amanhecendo. Eu estivera projetado numa dimensão bem próxima à vibração terrena e, por isso, havia boa coincidência entre os dois ambientes. Data: 23/03/1999. Relato 7. O cientista médico. O início desta projeção revela um índice de lucidez baixo, ou uma fraca capacidade de rememoração de minha parte. Eu andava por lugares estranhos e nenhum detalhe importante ficou registrado. Apenas recordo-me de entrar num prédio e subir por uma espécie de elevador. Ao chegar em determinado andar, caminhei por um corredor, chegando a uma sala semelhante a um laboratório. Uma vez no laboratório, encontrei um homem de rosto redondo, moreno e aparentando cerca de 38 anos de idade. Entendi que fosse médico,
pois vestia um jaleco grande, comprido até quase os pés, e branco. Ele mostrou-me um tubo de ensaio com uma substância incolor como a água. O médico, que parecia ser também um cientista, ergueu o tubo até uma fonte de luz no teto, que era rebaixado. Ele encostou o tubo na fonte luminosa, assemelhava-se a um prato de luz encaixado no teto, e afastou-o em seguida. Logo após o afastamento do tubo, com relação à fonte, esta emitiu um facho de luz amarelada na direção do tubo, que estava a uns 30 centímetros de distância. Então, o líquido transparente tornou-se leitoso. O seguir, o homem me disse que o líquido agora transformara-se em um remédio. Despertei em seguida. De uma forma geral, não sei bem o que eu fazia ali e também não recordo de ter reconhecido o médico como alguém do meu círculo de convivência no astral. Isto demonstra que o meu grau de lucidez não era dos melhores nessa experiência fora do corpo, ou não fui capaz de reter na memória alguns detalhes significativos da projeção. Data: 07 de 04 de 1999. Relato 8. Visita à antiga escola. Eu estava diante da minha antiga escola, onde estudara no primário e no ginásio. Não sei o porquê ou como eu fora parar ali, mas interessei-me em testar minha capacidade de voo naquele lugar. Inicialmente, dei um impulso e flutuei brevemente, tornando a descer a uma distância de 2 a 3 metros do ponto inicial. Então, pensei, posso voar aqui. Desta forma, corri e dei um salto para alçar voo, subindo a 5 ou 6 metros de altura. No entanto, percebi que não seria fácil alcançar o meu intento, pois logo comecei a descer, esbarrando numa parede lateral de um prédio residencial, vizinho à escola. Aqui faço um parênteses neste relato. Quero chamar a atenção para o fato de eu ter esbarrado na parede do edifício. Muitas vezes no plano astral nós pegamos objetos e sentimos portas, muros e paredes bem sólidos. Nestes casos, a densidade de nosso corpo astral, ou perispírito, é semelhante à densidade energética dos objetos da dimensão onde estamos projetados. Porém, há situações em que estamos projetados numa dimensão imediata ao plano terreno, por exemplo quando estamos fazendo uma incursão dentro de nossa própria residência. Nesta oportunidade, podemos atravessar paredes e portas, não sendo raro tentarmos acender a luz do quarto e ficarmos surpresos, quando percebemos ser impossível tocar o interruptor. Neste caso, o nosso veículo de manifestação está mais sutil que o restante do ambiente, daí podermos atravessar tudo. Voltando ao relato, eu dizia que havia esbarrado na parede lateral do prédio, ou seja, a minha frequência vibratória era similar à da substância que formava a contraparte astral do edifício. O seguir, já no chão, interessei-me em entrar na minha antiga escola, para avaliar o quanto ela havia mudado. Isto foi uma avaliação errônea de minha parte, pois eu não estava exatamente na escola onde estudara, mas sim num duplo sutil dela. É importante destacar que todas as coisas que existem no plano físico possuem uma contraparte astral, ou seja, possuem uma duplicata feita de matéria astral. Entrei na velha instituição de ensino, através de uma porta aberta. Chegando ao pátio interno, onde se situava a área de recreação, notei que muitas crianças brincavam desordenadamente. Isto me fez lembrar da época em que eu frequentara aquela escola. Pensei que, quanto a isso, pouco havia mudado, pois a hora do recreio era bem semelhante ao caos que eu estava observando naquele instante. Não sei se aquelas crianças eram imagens oníricas criadas pela minha mente, ou se eram, de fato, garotos e garotas projetados. Creio que poderiam ser crianças projetadas que, durante o sono físico, buscavam um ambiente familiar a elas, para fazerem algo agradável como brincar na hora do recreio da escola. Após alguns momentos de contemplação e tendo me distraído da intenção original de testar voar naquele lugar, despertei no corpo físico. Data:
08 de 04 de 1999. Relato 9. Fragmento de trabalho no umbral. Quando me deitei naquela noite, senti minhas mãos formigarem, ou seja, elas estavam em estado vibracional de forma espontânea. Interpretei este fato como um sinal de que haveria algum trabalho energético, consciente ou inconsciente, no astral. Iniciei meu exercício projetivo habitual, através da técnica da esfera dourada, pedindo mentalmente para ser útil. No entanto, logo apaguei. O que recordo da experiência extracorpórea que tive em seguida, é que participava de um trabalho no umbral. Eu caminhava com mais 5 pessoas, sendo que o líder era um homem alto, de pele bem clara, aparentando cerca de 55 anos de idade. Ele era o amparador. Completavam o grupo, 2 jovens e 2 moças, possivelmente eram encarnados projetados como eu. O caminho que seguíamos, na realidade, eram como túneis. Percebi que percorríamos o interior de cavernas obscuras. Conosco vinham vários animais, a maioria cães. Eu trazia 2 cachorros brancos e peludos, por coleiras curtas, cada um preso por uma de minhas mãos. Eram belos animais, de grande porte, que estavam ali com a função de proteção. O ambiente era de tensão. A uma certa distância, a nossa caravana era seguida por lobos cinzentos, com atitudes nada amistosas. De certa forma, estávamos meio cercados. Quando a pressão desses animais seriam formas pensamento ou entidades inteligentes que plasmaram a si mesmas aquelas aparências, se tornava maior, nós soltávamos coelhos e outros pequenos bichos, que eram devorados pelos lobos. Creio que os animais sacrificados eram criações plasmadas por amparadores. Enquanto eles saciavam a sua fome, nós avançávamos. Eu fiquei um pouco chocado com o espetáculo sanguinolento e, após me aproximar do amparador, com pensamentos aflitos, ele respondeu que aquilo era indispensável para passarmos. O amparador vestia uma roupa que parecia ser feita de pele de urso polar. A cabeça dele era protegida por um chapéu feito do mesmo material. Isto foi tudo o que pude reter na memória, daquela tarefa no umbral. Despertei no meu quarto sem atinar qual o objetivo daquela jornada e se tivemos sucesso completo. Fiquei deitado na cama por um tempo, ainda envolto nas impressões pesadas do lugar onde estivera. Foram marcantes a agressividade dos lobos e o método não usual que tivemos que lançar mão, entrega de animais plasmados, para atravessarmos aquele submundo astral. Data: 28 de 04 de 1999. Relato 10. Diversão no mar. Às vezes as viagens astrais nos permitem um passeio de diversão, ou refazimento de energias em locais agradáveis. Foi o que aconteceu comigo naquele dia. Após um sono profundo, acordei às 5h da madrugada, em decorrência do meu estômago estar reclamando. Levantei e comi uns biscoitos, tomando um pouco de água em seguida e, por fim, escovando os dentes. Como estava frio, resolvi voltar para a cama. Deitei-me de lado e me cobri, porém o sono já não era forte. Pensei que seria bom sair do corpo naquela oportunidade. Realizei um exercício projetivo e fiquei meio entorpecido por cerca de 30 minutos. Depois de permanecer nesse estado de transição, perdi a consciência. Quando despertei no mundo astral, eu já me encontrava dentro do mar. Algum amparador provavelmente me levara até lá, para que me recuperasse das energias despendidas no intenso trabalho mediúnico que realizava naquela época. A água estava muito azul e clara. Havia inúmeros raios solares penetrando no mar. Eu devia estar próximo da costa, pois a distância do leito até a superfície não era grande. Via muitos peixes de vários tipos, tamanhos e cores. Tudo era um lindo espetáculo. Mais à frente, reparei que ali transitavam 2 homens bem altos e uniformizados, pareciam ser militares, com roupas em tom bege. Usavam chapéus com abas médias, cujo encaixe para a cabeça era arredondado.
Percebi que eles avançavam, distanciando-se de mim. Resolvi, então, segui-los. Senti-me bastante familiarizado com eles. Pude aproximar-me deles com facilidade, pois eu me locomovia ali com grande desenvoltura. Parecia muito mais que eu voava do que nadava, pois a água não oferecia resistência. Quase sentimento de euforia predominava em meu ser. Então, distraí-me com um grande peixe prateado, que me olhava como se estivesse espantado. O seguir, voltei novamente a minha atenção para as entidades masculinas, que aparentemente atuavam como guardiães do lugar. Como eu estava entusiasmado com a experiência e tinha uma intuição de que conhecia os dois seres, cheguei mais perto da dupla e retirei, de supetão, o chapéu de um deles. Ato contínuo, pus o objeto na minha cabeça, percebendo como aquelas entidades possuíam um corpo astral bem maior do que o meu, pois eu podia balançar o chapéu no meu crânio com facilidade. Minha cabeça teria que ser mais ou menos 50% maior para encaixar corretamente no chapéu. Cheguei a comentar mentalmente para mim: eles são muito grandes mesmo. Em seguida, retornei ao corpo material, ainda com as cenas bem vívidas na minha tela mental. Data: 24 de 05 de 1999. Relato 11. Hora de ir trabalhar. Essa experiência fora do corpo é bastante simples, mas, com certeza, foi bem expressiva para mim. Durante a noite e a madrugada, realizara diversas projeções astrais, porém não tive boa capacidade de rememoração dos fatos. Sobraram apenas vagas lembranças e imagens esparsas. Já pela manhã, ainda projetado, percebi que estava em um local bem conhecido por mim, o meu próprio quarto. Embora minha visão astral não estivesse muito clara, após um certo esforço, observei uma mesinha que ficava do lado da minha cama, onde estava um velho rádio e um relógio despertador amarelo. Então, vi com nitidez que o relógio marcava 7h30 da manhã em ponto. Rapidamente pensei: está na hora. Em seguida, abri meus olhos materiais, pois retornara instantaneamente ao corpo físico. Logo virei-me para olhar a mesinha de cabeceira da cama, enxergando o relógio. Este apontava justamente 7h30 da manhã. Fiquei surpreso com exatidão e concluí que estivera projetado nas imediações do corpo denso, tendo me baseado no horário marcado pelo relógio para retornar ao plano físico, pois era hora de ir trabalhar. Tive que acelerar o passo para não chegar atrasado no serviço, mas estava satisfeito com a breve experiência. Data: 01 de 06 de 1999. Relato 12. De cabeça para baixo. Eu dormia na casa de uma amiga, no quarto de sua filha, até que despertei às 5h30 da madrugada. Estava com fome. Tive que ir até a cozinha e acabei roubando um pedaço de bolo. Retornei à cama, dormindo um sono pesado e povoado de imagens oníricas. Em determinado sonho, estava deitado descansando e ouvi alguém que dizia que eu deveria levantar e atender um telefonema urgente, que iria acontecer a qualquer momento. Eu não poderia deixar de responder ao chamado. Os avisos da pessoa eram insistentes e enfáticos. Embora eu não ouvisse nenhum telefone tocando, fiquei tenso com a possibilidade de dormir e não escutar quando tocasse. Pensei repetidas vezes que deveria atender ao telefonema, até que levantei-me. Uma vez de pé, mas com a mente ainda um pouco atordoada, pensei: eu saí do corpo. Caramba! Será possível? Então, tentei entender onde estava, para certificar-me se aquilo era real ou se seria apenas um sonho. Para minha surpresa, após ter olhado para o lado direito, pude ver o ventilador de teto próximo aos meus pés. Eu estava de cabeça para baixo, no quarto da Fabiola, a filha da minha amiga. Eu havia saído do corpo de forma tão brusca, que, de início, até mesmo esquecera que estava passando um final de semana na casa de amigos. A visão do ventilador ajudou a me situar no tempo e no espaço. Escrevendo esse relato, agora, tive ideias interessantes.
Será que o sonho do telefonema foi uma elaboração do meu inconsciente com a ajuda de algum amparador, que usou a estratégia de me induzir, insistentemente, a atender ao chamado telefônico para me projetar? Isto é uma possibilidade. Outra hipótese plausível é que o meu inconsciente, que já vinha sendo bombardeado há algum tempo com a ideia de me projetar durante o sono, teria produzido solitariamente aquele sonho do telefonema, de modo a disparar o processo de saída do corpo. Voltando ao relato, notei que as medidas do quarto extrafísico eram bem maiores do que as do seu paralelo no plano material. Por exemplo, a altura do cômodo astral parecia ter dobrado de tamanho com relação ao cômodo físico. Esta informação sobre proporções maiores da contraparte astral de nossas residências não é incomum. Volto a citar o livro Vivendo em Múltiplas Dimensões 9, de Gloria Ago, que faz menção a este fato. Como eu estava de cabeça para baixo, interessei-me em continuar observando o quarto desta perspectiva. Olhei para o lado esquerdo e assinalei a cor branca da parede, igualmente quando observada do plano físico. Mais abaixo, enxerguei a cômoda do quarto da Fabiola, onde estava uma pilha de roupas passadas. Lembrei que, quando eu fora dormir, a mãe da menina havia dito que só guardaria as referidas roupas no dia seguinte. Assim, tive a confirmação de que estava projetado. Então, subitamente, recordei de uma instrução de William Bullan 12, que dizia que, uma vez fora do corpo, se deve dar comandos mentais firmes e claros para se realizar coisas do mundo extrafísico. Desta forma, determinei que eu ficasse na posição normal, na intenção de ficar de pé. Para minha decepção, retornei suavemente ao envoltório físico, o que possibilitou a percepção nítida dos braços astrais, ou parabraços, se acoplando aos braços físicos. Abri os olhos e movimentei os membros superiores, que estavam formigando. Esta sensação passou rapidamente e fiquei ali meditando um pouco. Pensava no porquê eu retornar ao corpo. Uma explicação conhecida é que não resistimos muito tempo no astral, quando estamos projetados muito próximos ao corpo físico. Este era o meu caso naquela oportunidade. Por outro lado, o comando mental que eu fizera, havia dado um resultado negativo. Eu desejara ficar de pé e tentar explorar o ambiente, mas retornei ao corpo material. Porque havia falhado. Então pensei que o próprio comando mental que eu realizara, não fora correto. Ao pensar em posição normal, o corpo astral se deslocou para o meu corpo físico, que estava deitado na cama. Talvez eu devesse ter pensado em posição de pé e, quem sabe, pudesse me afastar do quarto e andar pela vizinhança, em busca de algum aprendizado interessante. Olhei para o relógio da cômoda, que marcava as 7:10 da manhã. Permaneci meditando sobre a experiência. Lembrei que, enquanto estava projetado de cabeça para baixo, não senti desconforto pela posição em si, mas eu estava meio entorpecido. Provavelmente isto ocorreu devido à proximidade com o corpo denso, logo abaixo. Esta proximidade normalmente dificulta a manutenção de boa lucidez no astral. Além disso, lembrei que havia uma espécie de força de tração na nuca, isto é, algo me puxava para baixo, causando algum incômodo. Embora eu não tenha visto o cordão de prata, percebi a sua atuação durante a projeção, tracionando-me insistentemente. Após alguns minutos, concluí que, apesar de não ter podido estender aquela viagem astral, a experiência tinha sido bem interessante. Data: 20/06/1999. Relato 13, Visão parcial do corpo. Este relato é bastante curto, porém o fato vivenciado foi expressivo para mim. Eu dormia e estava tendo um sonho, quando recobrei a consciência numa dimensão próxima à física. Então, perguntei-me mentalmente, será que estou projetado? Logo após a indagação, me vi da cintura para baixo e, em seguida, despertei no corpo material, abrindo os olhos. Esta foi a primeira vez que pude ver pelo menos parte do meu corpo físico,
que estava estirado na cama em decúbito dorsal, de barriga para cima. Não sei exatamente qual era a posição do meu corpo astral em relação ao físico, de forma a possibilitar a visão apenas parcial do veículo carnal. No entanto, compreendi que a visão que tive ocorrera frações de segundo antes do retorno ao corpo denso. Nesta época, comecei a perceber que não era fácil sair do corpo de forma lúcida e voltar também conscientemente. Ou seja, concluí que era difícil manter uma consciência contínua numa viagem astral, pois é muito comum perdermos a lucidez em algum período ou momento do processo. Contudo, animei-me a persistir tentando enxergar o meu corpo de forma completa, em repouso na cama, durante uma experiência extrafísica. Este era um desejo que eu já alimentava desde um tempo atrás e, desta feita, quase atingi este objetivo. Data: 13/07/1999. Relato 14. A ansiedade. Deitei-me logo após uma leitura sobre projeção astral. Uma vez estando fora do corpo, eu me perguntava se estava realmente projetado ou não. Notei que me localizava no meu apartamento, mas a lucidez era vacilante. Eu lutava para manter a consciência. O seguir, retornei ao corpo físico. Como estava muito grogue, decidi não levantar para registrar a breve experiência. Além disso, pensei, eu poderia atrapalhar o sono de amigos que passavam uns dias comigo, que repousavam na sala. Então, voltei a dormir. Em seguida, consegui sair do corpo com mais lucidez e fiquei muito feliz. Porém, estava ansioso para fazer explorações no ambiente, aproveitando ao máximo a oportunidade. Assim, não olhei para o meu corpo na cama, saindo do quarto rapidamente. O meu foco era ir para o quarto ao lado e avaliar um local específico, onde eu fazia habitualmente orações. Queria observar se o lugar teria alguma diferenciação qualquer, quando avaliado a partir do plano astral. Mas, ao chegar ao referido cômodo, interessei-me em olhar pela janela e talvez sair voando por ela. No entanto, recordei de um livro que estava lendo, agora não sei mais qual era, que informava haver perigos em realizar algo no mundo astral, sem a devida autorização espiritual. Hoje entendo que esta generalização refletia um preconceito, e que, agindo com ética, não haverá problemas numa viagem astral. Isto bloqueou a minha intenção do voo e resolvi aproveitar o tempo ali, para investigar a contraparte extrafísica do meu apartamento. Na realidade, eu não sabia bem o que fazer, pois a ansiedade em não perder aquela chance, atrapalhava um raciocínio melhor. Na sequência, saí do quarto sem ter analisado o local de minhas orações e fui direto para o banheiro da residência. Um detalhe, é que eu passei pela sala tão rapidamente, que não reparei nas pessoas que estavam ali dormindo. Outra questão digna de nota, é que no momento em que eu cruzava a sala e passava pela porta de entrada do quarto onde jazia o meu corpo físico, pensei que estava com sorte, pois não estava sentindo a atração do corpo denso com relação ao meu veículo astral. Além disso, raciocinei que não deveria voltar ao referido quarto, evitando uma reentrada prematura no corpo material. Bem, uma vez no banheiro, parei entre a sua porta e um corredor de acesso. Este era o meu objetivo agora, atravessar o meu braço direito pela parede do banheiro, até vê-lo surgindo através da parede do corredor. Para minha surpresa, havia dificuldade em transpor a parede com o meu braço astral. Senti uma espécie de resistência elástica. Ao empurrar a mão contra a parede, percebi que a textura era do tipo borracha. Não tive paciência para continuar empurrando minha mão e braço direitos contra a parede. Talvez conseguisse atravessá-la se insistisse, pois não parecia ser sólida. Entendo que, nessa projeção, meu corpo astral estava relativamente denso, numa vibração semelhante à da contraparte extrafísica do apartamento. Por isso, estava difícil ultrapassar a parede. Como eu dizia, não tive a paciência necessária para prolongar o experimento. Estava com a mente excitada e resolvi voltar à sala,
diretamente para uma grande janela. Novamente não observei os amigos dormindo naquele recinto, possivelmente devido à minha ansiedade. Estaquei de frente para a janela, observando a estátua do Cristo Redentor ao longe. Pensei que se me concentrasse naquela imagem, poderia voar até lá. Iniciei a concentração, mas lembrei-me do fatídico livro que informava ser necessária uma autorização espiritual para realizar certas coisas no astral, de forma a não ocorrerem supostos riscos. Isto, mais uma vez, provocou um bloqueio na minha vontade. Recuei e pensei que seria interessante retornar ao corpo para anotar as ocorrências, antes que perdesse a lucidez. Mentalizei meu corpo na cama e instantaneamente retornei ao mesmo. O relógio marcava uma H da madrugada. Ao levantar para registrar a viagem astral, constatei que duas portas que no plano extrafísico estavam abertas, no mundo físico estavam fechadas. Isto pode acontecer, segundo o que tenho estudado, pois o que fica plasmado no astral é aquilo que ocorre com mais frequência e por mais tempo na sua contraparte física. Isto é, aquelas portas quase sempre estavam abertas no mundo material e, por isso, ficaram plasmadas também abertas na contraparte astral, embora durante a experiência extracorpórea as portas materiais estivessem momentaneamente fechadas. Data: 27/08/1999. Relato 15. Mudança de nível energético. Naquela noite, ao deitar-me, realizei o habitual exercício de circulação de energias. Senti os formigamentos característicos e, em seguida, acabei adormecendo. Recuperei a lucidez, notando que estava projetado na rua do meu prédio residencial. Localizava-me a cerca de 10 metros de altura, em flutuação agradável. Eu conversava com alguém, um amparador, cuja figura é impossível recordar, que me orientava quanto a técnicas de voo naquele lugar. Pelo jeito, estava em franco processo de treinamento, pois me lembro que fazia certas manobras no ar e também em torno de fios de alta tensão. O seguir, passei a circular restritamente entre a rua onde morava e uma outra paralela, formando uma trajetória em forma de elipse. Após um tempo, quando eu sobrevoava novamente a via paralela à rua de minha residência, desci ao solo. Porém, não consegui andar sobre a rua, acabando por penetrar nela. Havia ocorrido uma nítida mudança de nível energético na viagem astral. Agora descia, a pé, uma ribanceira pedregosa. Percebi que, naquele ambiente, eu não podia voar mais. Apenas era possível dar saltos de uma pedra para outra, enquanto descia. Aquele local era mais denso em termos vibracionais. Em certo momento encontrei uma bela mulher, que percebi ser desencanada, muito bem arrumada, que trazia uma bolsa num dos braços. A minha lucidez, naquele instante, já não era das melhores. No entanto, recordo-me de tentar ajudá-la de alguma forma, pois ela parecia estar perdida naquele lugar. Lamentavelmente, após despertar no corpo físico, não consegui lembrar o desfecho para aquela tentativa de assistência inesperada. Digo inesperada porque não fui até ali intencionalmente para ajudar alguém. Imagino que eu possa ter sido conduzido por algum amparador até o encontro daquela pessoa. Não é incomum, infelizmente, desconhecermos o resultado final de uma projeção astral como essa, seja por perda de lucidez ou por incapacidade de rememoração dos fatos. Data: 18/09/1999. Relato 16. Um encontro de artes. Eu havia despertado no astral, num lugar onde assistia à apresentação de cantores. Após os dois terem cantado belas músicas sobre transformações planetárias, rumo a um mundo e uma humanidade melhores, fui chamado para recitar uma poesia, que eu li num papel. O conteúdo da poesia também versava sobre as qualidades futuras que a humanidade da Terra conquistará. As rimas eram belas e o ambiente estava muito harmonioso. Logo após a minha apresentação, uma cantora passou a cantar uma linda música.
É uma pena que o meu cérebro não tenha registrado conscientemente, com mais detalhes, os conteúdos das músicas e da poesia. Algo que achei muito interessante nessa experiência extracorpórea é o fato de eu estar tranquilo e cônscio daquele evento no astral, participando dele de forma integrada e sem constrangimentos. Fora do corpo físico, em diversas oportunidades, eu experimentei estados mais amplificados de consciência, englobando a compreensão da minha vida terrena e desta outra realidade astral, onde convivo naturalmente com pessoas as quais conheço não sei bem de onde e nem desde quando. Isso só me leva a concluir que realmente somos seres multidimensionais. Nós podemos nos manifestar tanto na dimensão terrena, como em outras mais sutis, conforme vamos eliminando preconceitos e ampliando o nosso entendimento acerca da vida. Em seguida, despertei no plano material ainda trazendo comigo aquela atmosfera de paz, alegria e esperança. Senti que o meu chakra cardíaco estava expandido e vibrava energias positivas para outras partes do meu corpo físico. Eu estava sentindo-me reenergizado após aquela viagem astral, que, de alguma forma, permitiu que eu fizesse uma projeção mais tarde, na mesma noite, para uma região umbralina onde realizei uma atividade densa, que relato a seguir. Data: 24 de 09 de 1999. Relato 17. Delinquentes do astral. Nesta projeção, recordo-me de estar caminhando à beira-mar, indo-me ao encontro de um agrupamento de espíritos delinquentes. Após encontrar-me com o chefe do grupo, que lidava com drogas e prostituição no mundo extrafísico, apresentei-me como candidato a integrar a sua organização. Eu tinha em mente infiltrar-me nas suas atividades, de forma a atrapalhar a atuação deles ou, até mesmo, contribuir para a desintegração da quadrilha astral. Nessas situações, é fundamental um autocontrole mental para que as entidades do astral inferior não percebam o que de fato pensamos. No entanto, o chefe do grupo disse-me que eu seria testado. Ele era um ser desconfiado, embora estivesse interessado em arrebanhar mais colaboradores. O seguir, entendi que eu deveria acompanhar a ele e alguns capangas, dentro de uma espécie de furgão. Fomos até uma casa de madeira simples, situada nas areias de uma praia deserta. Dentro da casa, revelei que não estava mais interessado em ajudá-los, informando que desejava ir embora. O líder do bando demonstrou aborrecimento, mas não parecia estar muito surpreso. Então, disse que eu deveria lutar com cada um de seus subordinados. O primeiro deles, que logo se adiantou, era um nordestino que tinha cabelos apenas nas laterais da cabeça, parecendo serem pintados num tom ruivo. Ele era forte e estava sem camisa, tendo um olhar feroz. Eu permanecia frio e confiante, a cerca de 3 metros de distância do potencial agressor. Quando ele avançou mais, paralisei-o com um gesto dos meus braços astrais, estendidos para frente, com as mãos espalmadas, sem tocá-lo. Através de um comando energético que emiti com meus braços, fiz com que o desencarnado cruzasse os seus braços sobre o peito, ficando tolhido por completo. Logo após, vibrei uma energia de repulsão sobre a entidade, que deu uma cambalhota para trás, caindo estrondosamente sobre um monte de caixotes, que estavam num dos cantos da casa. Os homens da quadrilha espantaram-se, mas preferiram menosprezar o companheiro abatido. Entretanto, um deles disse: "Poxa, venceu sem tocar nele." Em seguida um outro, de cabelos lisos e negros, adiantou-se. Com este não consegui usar o mesmo processo, devido à sua agilidade. Tive que entrar em luta corporal, mas venci o combate rapidamente, após atirá-lo sobre outra parede da casa de madeira. Eu mantinha-me aparentemente frio quanto à situação, embora intimamente estivesse um pouco preocupado, principalmente com um chinês enorme que me olhava com ódio, na espera de sua chance em me atacar. Logo em seguida despertei no plano físico, possivelmente por estar num ambiente de tensão, somando-se a uma redução no meu grau de autoconfiança.
É interessante observar que, em algumas oportunidades, travamos verdadeiras lutas no astral, onde não é difícil sairmos vitoriosos, pois contamos com a energia densa do corpo material para